Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. O Tratado de Lisboa tornou mais ativa a participação dos cidadãos europeus na vida política da União. A criação do direito de iniciativa e o conceito de cidadania europeia são alguns dos temas que vamos debater neste Sociedade Civil. Hoje, o Sociedade Civil fala sobre a cidadania europeia. Quisemos saber o que pensam os portugueses e os restantes cidadãos europeus sobre a pertença a uma comunidade, o que sabem sobre cidadania e quando surgiu este conceito. Mais à frente neste programa, o embaixador do Ano Europeu dos Cidadãos, Paulo Sande, explica que formas de participação nas decisões europeias existem. Ficará ainda a conhecer um projeto que levou a cidadania europeia às escolas secundárias portuguesas, envolvendo toda a comunidade escolar. Vamos então, durante este programa, tentar perceber qual é a importância de assumirmos a nossa cidadania europeia, percebermos também quais são os nossos direitos e como é que podemos ser cidadãos europeus mais ativos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Sofia Paz, bem-vinda, é professora de Direito da União Europeia, da Faculdade de Direito da Católica aqui no Porto, Universidade Católica do Porto. Talvez valesse a pena começarmos por perceber quais são os principais direitos que temos como cidadãos europeus. Muito bem, boa tarde. Obrigada pelo convite para participar neste programa. E os principais direitos dos cidadãos europeus, neste momento, estão consagrados no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Como é sabido, foram introduzidos em 1992 e, neste momento, constam quer desse tratado, quer da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E são amplos e são concedidos aos nacionais dos 28 Estados-membros. Dentro da panóplia de direitos que os cidadãos podem invocar, o primeiro, aquele que tem sido mais desenvolvido, é o direito de circulação e residência. Portanto, qualquer nacional de um Estado-membro pode entrar e sair do seu Estado, entrar noutro Estado, sair do seu Estado, mediante simples apresentação de BI ou passaporte. Portanto, mediante simples apresentação de bilhete de identidade ou passaporte. E este direito é estendido também aos familiares do cidadão europeu, mesmo que não tenham nacionalidade de um Estado-membro. Portanto, mesmo que os familiares tenham nacionalidade de um terceiro Estado, beneficiam destes direitos. E além deste direito de circulação... E é o mais usado? É, de facto, o direito de circulação e residência é um dos direitos que acaba por ter mais impacto prático na vida dos cidadãos europeus. Além disso, também temos o direito de residência e, em relação ao direito de residência, há, no fundo, condições diferentes consoante o objetivo do direito de residência. Se for um direito de residência de pequena duração, até 3 meses, basta a posse do bilhete de identidade ou passaporte, mas se for um direito de residência por um prazo superior a 3 meses, já podem ser exigidos determinadas condições, nomeadamente é preciso que o cidadão europeu que vai para outro Estado-membro desenvolva uma atividade económica, independente ou dependente, que o cidadão europeu esteja, por exemplo, a desenvolver os seus estudos noutro Estado-membro e, nesse caso, precisa ter recursos suficientes e um seguro de saúde. Este direito de residência também é estendido aos familiares do cidadão europeu e, no fundo, a última categoria que é abrangida pelo direito de residência por períodos superiores a 3 meses são os cidadãos europeus que não querem exercer uma atividade económica noutro Estado-membro, mas que têm, de qualquer forma, demonstrar que possuem recursos suficientes e um seguro de saúde para poderem residir noutro Estado-membro. No fundo, procura-se aqui um equilíbrio entre os direitos do cidadão europeu e os direitos do Estado de acolhimento, que procura não ficar sobrecarregado em termos de orçamento e de prestações sociais. A partir dos 5 anos a residir no mesmo Estado-membro, adquirem um direito de residência permanente. Além destes direitos, há uma série de direitos políticos, nomeadamente o direito de eleger, provavelmente vamos ouvir mais tarde numa das peças, né? O direito de eleger e ser eleito Aprofundá-lo aí, nas eleições municipais ou no Parlamento Europeu. Temos também o direito que foi aqui referido, que é um direito fundamental introduzido pelo Tratado de Lisboa, que é a Iniciativa de Cidadania Europeia. Este direito surgiu em 2009 e é um direito que visa, no fundo, reforçar a participação dos cidadãos na União Europeia no próprio processo democrático. Este direito traduz-se na possibilidade de um grupo de cidadãos apresentar um pedido de proposta legislativa à Comissão Europeia. Para o efeito, é necessário, em primeiro lugar, a constituição de um comitê de cidadãos que sejam residentes em pelo menos 7 Estados-membros diferentes da União Europeia. Esse comitê de cidadãos registra essa iniciativa junto da Comissão Europeia. Abre-se um período de 12 meses
para reunir apoios a essa iniciativa. Portanto, são necessárias assinaturas que ascendam a 1 milhão de assinaturas dos cidadãos europeus e depois os Estados têm de validar essas assinaturas. E depois a Comissão Europeia poderá dar sequência ou não a essa proposta legislativa. Não há uma obrigação de dar sequência à proposta legislativa, mas se a Comissão Europeia não der sequência a essa proposta, esse pedido de proposta legislativa tem de explicar porque é que não o faz. Esses são alguns dos direitos. Vamos falar mais ao longo deste programa. Maria João Guia, bem-vinda à sociedade civil, é investigadora associada do Ius Gentium Conimbrigae, que é o Centro de Direitos Humanos. Parece muito aliciante esta Carta de Direitos concedidas aos cidadãos da União Europeia, assim, olhando para ela deste ponto de vista, mas é assim tão simples a participação depois dos cidadãos na vida da União Europeia e na decisão das questões políticas e económicas que os organismos europeus tomam. Muitas vezes os cidadãos queixam-se por nós e sem nós. Muito obrigada pelo convite que foi feito ao Centro de Direitos Humanos. Eu, antes de entrar na questão, gostava apenas de apresentar um livro que foi traduzido pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra para a língua portuguesa e que foi... Provavelmente assim não tivemos tempo de o ver. Peço desculpa. E, portanto, tem vindo a ser divulgado... Compreender os direitos humanos, não é? É mesmo, é compreender os direitos humanos. É a tradução, a versão portuguesa do livro Understanding Human Rights, em que a versão portuguesa está a ser divulgada para países de língua oficial portuguesa, está a ser divulgada para o Brasil. É um manual que educa para os direitos humanos. Educa para os direitos humanos. Não tem a ver só com a União Europeia, não portanto, os direitos humanos em todo o mundo, não é? Em todo o mundo. E, essencialmente, refletir... Por que é tão importante falar deste livro, logo assim à partida? É importante falar dele porque muitas vezes os cidadãos não estão cientes dos seus direitos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e como tal, refletir sobre a União Europeia e pensar em como o espaço da União Europeia e o espaço Schengen, o espaço de liberdade, segurança e justiça, também trouxe algumas alterações, nomeadamente a nível lexical, com a alteração, com a emergência, por exemplo, das fronteiras externas, a fronteira externa que circunda todos os países da União Europeia, funcionando este espaço, e o espaço Schengen, funcionando este espaço como um espaço amplo em que se pode movimentar e trazendo novos direitos e novos desafios para cidadãos oriundos de países terceiros. Também foi algo que emergiu com esta realidade e que, portanto, cidadãos que muitas vezes, estando em situação de irregularidade, têm direito a determinados direitos e que não os conhecem, como, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso à educação. Vamos falar disso mais tarde. Dos outros cidadãos. Para já estávamos a falar de nós, cidadãos europeus. E eu aí gostava também de ter um pouco a sua visão em relação aos direitos que nós temos e até que ponto depois na prática conseguimos exercê-los. De facto, essa é uma questão muito importante porque às vezes não basta termos na legislação previsto o direito em si mesmo. Se não o conseguirmos exercer, a cidadania não consegue pôr-se em prática e, portanto, exercer os direitos é algo fundamental e que é necessário para que possam ser postos em prática. Eu penso que, sobretudo, pensando na circulação de estudantes e nos programas que existem a nível da União Europeia e dos vários países que os têm promovido, tem sido essencial pela troca de novos conhecimentos, pela troca de novos conhecimentos que são adquiridos e que são divulgados entre os centros de investigação e, como tal, parece-me ser um ponto importante a debater neste programa, porque faz emergir o conhecimento pensando, por exemplo, em algo que estamos neste momento a debruçar-nos, que são 2 projetos europeus que visam trabalhar o tema dos direitos das vítimas de tráfico de pessoas e a cibercriminalidade. Vamos falar desses projetos também já mais adiante. Não podemos falar já de tudo. O programa tem mais de 1 hora, portanto, de conversa, e vamos ter que, aos bocadinhos, vamos explicar às pessoas cada um desses projetos de que estava a falar, Maria João. Joana Moreira, bem-vinda. É coordenadora de atividades do projeto Transforma-te da Tribo do Porto. Talvez possamos começar por aí, por explicar às pessoas que projeto é este, como é que ele se liga com a cidadania europeia. Antes de mais, boa tarde. O projeto Transforma-se surgiu em 2010, em Lisboa. Em 2012 veio para o Porto e este ano iniciou-se em Coimbra.
O projeto começou com base nas estatísticas. Em 2005 o IPJ lançava a estatística de que apenas 1 em cada 10 jovens estava envolvido ativamente em atividades cívicas, políticas, sociais ou de voluntariado. E foi a partir deste conhecimento da inatividade dos jovens que nós sentimos a necessidade de criar o projeto. Mais recentemente, em 2012, as estatísticas dizem-nos que apenas 12% da população portuguesa faz voluntariado, o que é muito pouco, sendo que as estatísticas da União Europeia apontam para 24% da população a fazer voluntariado, o que também é muito pouco. Em que é que assenta o projeto? O nosso objetivo, a nossa missão é transformar jovens em Transformers. O projeto é um projeto português. É um projeto português, Porto, Lisboa e Coimbra. Temos algumas ações também lá fora que se calhar mais tarde poderei falar. É um projeto assente no voluntariado, todos nós somos voluntários, desde a direção até aos próprios voluntários que trabalham no terreno. E o nosso processo funciona da seguinte forma: funcionamos por anos letivos. No final do ano letivo as instituições candidatam-se. Temos diversas instituições, temos hospitais pediátricos, temos bairros sociais, temos ONGs, temos escolas, e as instituições então candidatam-se para receberem uma atividade do Transformers. Sim. E depois temos voluntários, que são os nossos mentores, que se inscrevem também e candidatam-se para darem uma atividade. E nós funcionamos com o que de melhor as pessoas têm. Nós acreditamos que cada pessoa tem um superpoder. Todos nós aqui temos um superpoder. Existem pessoas que não sabem qual é o seu superpoder. E então estes mentores candidatam-se com um superpoder, e nós temos vários, que depois vão ser as atividades. Temos o hip-hop, temos o grafite, temos a patinagem, o cake design, temos imensos superpoderes, e estes mentores vão às instituições durante 9 meses, uma vez por semana, dar esta atividade. Atividade esta que é escolhida pelas crianças e jovens, porque nós não queremos impor nada. Já existe a escola em que as crianças têm uma data de obrigatoriedades. Nós queremos que sejam os jovens a escolher aquilo que querem aprender, porque nós acreditamos que todos nós, se estivermos motivados para alguma coisa, se estivermos a aprender uma coisa que gostamos, é muito mais fácil participarmos ativamente. E desta forma conseguimos trabalhar a cidadania, porque o nosso objetivo é que os jovens no final do ano fiquem sensibilizados com o voluntariado e que mais tarde o venham a fazer e participem assim ativamente no país e promovam a cidadania. Mas também os nossos mentores, muitos deles nunca tinham feito voluntariado antes de se inscreverem no Transformers, e é desta forma que nós pretendemos uma cidadania ativa e que promova e que... Estão a fazer essa sensibilização e estão a espalhar um pouco essa mensagem, não é? Pelo país. Jorge Oliveira, bem-vindo, é presidente do Espaço T, a Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, uma entidade que faz parte da rede Animar. O Espaço T também tem um pouco esta função, não é? Também tem a função de promover a cidadania. Ele próprio faz cidadania. O objetivo que nós tentamos incutir nos 19 anos de existência é um bocadinho tentar fazer com que a sociedade civil portuguesa e europeia possa ter um sentido mais crítico e possa também perceber quais são os seus direitos. E os direitos da sociedade civil portuguesa ou europeia, eu acho que temos que ser mais globalistas e pensar na sociedade dos seres humanos, não é? Que é o mais importante. E todos eles têm por base quer os direitos humanos, quer os direitos da satisfação das necessidades básicas, não é? A partir daí o Espaço T faz isso. O que é que nós fazemos? Existimos no Porto há 19 anos, queremos ir para Lisboa, apesar de estarmos em crise, é um objetivo muito grande de ir para Lisboa. Temos uma filial na Trofa e aquilo que fazemos é trabalhar com pessoas das franjas sociais, doentes mentais, doentes oncológicos, seropositivos, invisuais, pessoas com problemas de todo tipo e pessoas ditas normais, que no fundo somos todos nós, mas também temos problemas, para que elas possam reaprender a serem pessoas, ou seja, no fundo, melhorarem a autoestima e o autoconceito através do modelo que é do Espaço C, que é um modelo baseado no espírito da arte como processo de reorganização interna. A partir daí, estas pessoas, e na altura foi um bocado utópico, porque havia muita gente, muitos teóricos que achavam que os seropositivos iam contaminar toda a gente, que os toxicodependentes iam destruir tudo. Enganaram-se, porque no fundo a sociedade civil é mesmo isso, é um conjunto de pessoas diferentes e que se podem completar e felizmente resultam, sendo que agora ao fim de 19 anos
estes mais de 10 mil utentes que passaram pelo Espaço T sabem muito bem quais são os seus direitos. Direitos ao nível da cidadania, que passa pelo acesso à medicação, pelo acesso à escolaridade, pelo acesso a reclamar, que é uma coisa que nós temos muito pouco sentido crítico de que temos direito a reclamar. Não é reclamar só porque nos apetece, mas porque estamos numa sociedade democrática e por isso pode haver erros e por isso temos esse direito. E eu acho que temos conseguido, claro que de uma forma muito simples e ainda muito pequenina, porque só temos 19 anos, mas eu penso que temos feito este trabalho de fazer, incutir nas pessoas, e pensando que nós somos um país que teve muito tempo numa ditadura e como pessoas que estiveram ligadas muito a uma ditadura, estão muito pouco libertas para a necessidade de se movimentar, se unir, se criar o tal espírito de agregador e em conjunto lutar pela diferença, qualquer que ela seja, isto sempre falado no lado positivo, não é? Porque podemos também nos juntar para o lado negativo, claro. Não é? Mas aí depois já estão as forças policiais e outras para atuar. Mas eu acho que se tem conseguido, com o Espaço T, fazer isso, que as pessoas, principalmente aquelas com quem nós trabalhamos, as das franjas sociais, que percebam que têm direitos. E muitas vezes nós próprios achamos que são números e que estão arrumados a um canto. E não é bem assim. Já vamos regressar. O que é a cidadania europeia e como é que ela é entendida e interpretada pelos cidadãos dos 28 Estados-membros? Vamos ver nesta reportagem. Cidadania é um conceito com origem no latim civitas, que significa cidade. Cidadania compreende o estatuto de pertença de um indivíduo a uma comunidade e atribui-lhe um conjunto de direitos e obrigações. 2013 é o Ano Europeu dos Cidadãos, tendo por objetivo celebrar o 20º aniversário do Tratado de Maastricht, que institui o conceito de cidadania europeia. A cidadania é uma noção dinâmica que deverá evoluir. Basta analisar a cronologia para perceber que o conjunto de direitos e deveres tem sofrido alterações de maneira a permitir a criação de um espaço mais eficaz e capaz de promover uma verdadeira comunidade. De acordo com o Eurobarómetro 78, realizado em 2012, 59% dos inquiridos portugueses sentem que são cidadãos europeus. Esta é uma proporção ligeiramente inferior à média da União Europeia, que está nos 63%. Esse mesmo estudo mostra que os quadros superiores, os jovens e os indivíduos que completaram o maior número de anos de escolaridade são os que mais se sentem cidadãos europeus. Mais de 30% dos inquiridos em Portugal afirmam conhecer os seus direitos enquanto cidadãos da UE. Diz o Eurobarómetro 78 que para os portugueses a livre circulação de pessoas e bens é o resultado mais positivo de pertencer a esta comunidade, seguido da paz entre os Estados-membros da Europa e, em terceiro lugar, o nível de bem-estar. Sofia Paz, já nos falou aqui alguns dos principais direitos dos cidadãos europeus, pelo menos aqueles que são mais usados, mais praticados, digamos assim, há outros que são menos. Quais são aqueles que são menos usados? Ou seja, é que as pessoas não recorrem tanto, ou não estão ainda suficientemente alerta para eles, ou não sabem como usá-los, ou há demasiados obstáculos apesar deles existirem? Suponho que por falta de divulgação e atendendo no fundo à própria finalidade de direito, será o direito de iniciativa Cidadania Europeia. Há pouco falou dele, não é? Há bocadinho, mas falou de uma série de quesitos que era necessário, nomeadamente que houvesse cidadãos de 7 países pelo menos, exatamente. 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas. Isto é muito complicado de fazer, não é? Em termos formais não é muito complicado. Não? Por um lado, como a medida foi... as pessoas assim. Não? Quer dizer... o processo, o formalismo não é muito complexo, porque existe um formulário no próprio site da União Europeia, da Comissão Europeia, que o cidadão pode aceder e pode preencher, e os campos são relativamente simples. Depois, levar o processo até ao fim e reunir essas assinaturas é capaz de ser um bocado mais complicado, mas temos várias já iniciativas que tiveram sucesso? Sucesso não, nesse aspecto, mas já há várias no fundo a desenrolarem-se, porque depois o período também de abertura para a recolha de assinaturas é 12 meses e estão neste momento abertas assinaturas para vários... Há iniciativas que estão a decorrer, levadas a cabo neste momento. Não há ainda nenhuma que tenha chegado
que eu conheça, que tenha no fundo conduzido a uma proposta legislativa da Comissão Europeia. Quanto tempo tem esse direito? Quando é que foi introduzido? Sim. Em 2009. Em 2009. Portanto, já são cerca de 4 anos, não é? Mas são sobre os mais variados temas. Há iniciativas a pedir para limitar, no fundo, a velocidade dentro do espaço urbano a 30 km. Mas não acha que seja um direito difícil de exercer esse? Acho que o processo, para desencadear o direito, para desencadear, no fundo, este processo, as formalidades e os formalismos não são complexos. Levar, no fundo, este processo até ao seu termo já envolve alguma dificuldade. Qual é a dificuldade? Reunir esse 1 milhão de assinaturas, que depois tem de ser também, além desse requisito de 1 milhão de assinaturas, em relação a cada Estado-membro, há um número mínimo de assinaturas necessárias. Pois é. Por exemplo, em relação a Portugal, são necessários pelo menos... países, mas tem que haver um equilíbrio. Exatamente. Depois, no número de assinaturas de cada país, não é? Entre nós, por exemplo, são precisas de 6.500 assinaturas. Portanto, tem a ver vai variando, com a população, não é? Tem a ver com a população e a sua representação no Parlamento Europeu. Há depois uma fórmula de calcular esse número. E, no fundo, isso já pode dificultar um bocadinho a concretização dessa iniciativa. Depois há direitos que são evidentemente que podem ser utilizados, mas que também não são muito utilizados de facto. Os direitos de participação política, mas que se calhar vamos falar daqui a bocadinho. O Jorge Oliveira ia acrescentar qualquer coisa, não era isto que eu estava a dizer? Ia dizer que no fundo isso é um bocadinho como em Portugal as petições públicas, não é? Em que um grupo de cidadãos pode juntar assinaturas e fazer com que... Só que é uma petição gigante. Mas a verdade é que não é difícil. Tem-se feito cada vez mais. Depois o problema Os meios eletrónicos ajudaram muito, não é? Ajudaram muito. O problema é que depois, para terem resultados finais, é mais difícil. O início do processo não é complexo, não é? Levá-lo ao seu termo é que acaba por ser mais complicado. Este, a nível europeu, é mais complexo porque, no fundo, é preciso que haja uma plataforma que congregue toda esta dinâmica, não é? Claro. E já houve tentativas em que realmente até o Espaço C participou e foram abortadas porque realmente não havia muita vontade de todos, tem que haver uma vontade coletiva de todos os países para que realmente isto possa ter efeito. E isto tem a ver muito com a nossa consciência também como cidadão, não é? Ou não? Claro. Ou com a nossa consciência de cidadania? Eu acho que, acima de tudo, acreditamos que nós podemos mudar a Europa e a Europa somos nós, não é? E às vezes nós estamos habituados a pensar que a Europa são os políticos e que nós temos que estar sentados à espera das decisões dos políticos. E enquanto este paradigma não mudar, eu acho que as pessoas também não vão ter este papel de interação com os legisladores e com as entidades que tutelam este grande mundo que é a Europa. Como é que se pode mudar essa Eu acho que nesse caso a aposta deveria ser na educação desde o início. Sim. É uma coisa que tenho vindo a defender, não só eu, claro, mas nomeadamente participando... E a começar, como dizia há pouco, com os direitos humanos, não é? Começar com os direitos humanos, começar por informar, por as pessoas terem a completa consciência de que têm direito a viver bem, dignamente e em igualdade com os restantes seres humanos. E como tal, eu acho que se fosse feita uma aposta bastante bem condensada na educação desde a escola primária, fazendo, nomeadamente, levando aos alunos o que é o Código Penal, o que é o Código de Processo Penal, o que é o Código Civil. É um bocadinho complexo. Eu sei que é, mas não é impossível. Mas há alguma informação. Eu acho que não é impossível, porque adaptando a linguagem, então todas as disciplinas são ensinadas nas escolas e são adaptáveis às linguagens e às idades a que estão votadas. Eu sei que os alunos já têm algumas noções de cidadania nas escolas primárias, mas eu acho que podia apostar-se um pouco mais e, nomeadamente, reforçando esses mesmos programas nos ciclos seguintes. Geralmente, já agora deixe-me também meter a minha colher, geralmente essa formação que se dá é muito teórica. Parece-me que sim. É muito pouco exercitada. Eu acho que o que deveria ser feito, não só sim apostar nessa formação em que as crianças e os jovens soubessem os seus direitos concretos, mas fazê-los como se fosse um workshop, fazê-los escrever, iniciar uma petição, iniciar algo em que eles pudessem saber como formalizar essas não mesmas... envolvê-los em ações na própria comunidade, no próprio local? Acho perfeito. Até por exemplo, aqui em Portugal temos um projeto que penso que está a fazer um trabalho excelente, que é o Escolhas. Exato, que é um programa, eu até tinha aqui apontado para falar disso, com os migrantes. Com os migrantes e não só. Por acaso o Espaço C também tem um desses projetos, mas são centenas a nível nacional e que no fundo se preocupam muito com os direitos de cidadania dos grupos mais desestruturados, das etnias, onde existe tudo aquilo que a sociedade não gosta de ter.
E tem muita ligação com o seu projeto, que eu ia falar. Porque, de facto, é uma aposta no cidadão excluído, nas valências que ele possa vir a ter para a sociedade. Não só no excluído, mas também. E uma das missões das escolas deveria ser educar para a cidadania, mas a verdade é que nem em todas isso acontece. E eu sou a mais nova de todos, chego à escola há pouco tempo, e a verdade é que a educação para a cidadania há muito pouco. E depois é um paradoxo, porque o cidadão tem direito a ser crítico e tem direito a ter pensamento crítico, mas o sistema escola, e não tanto os profissionais da escola, nem sempre promovem o sentido crítico dos alunos e dos jovens. E, portanto, nós apostamos muito, falou da educação formal, e é muito importante, mas através destas atividades que nós temos e que vamos proporcionando aos jovens, que é a educação não formal ou informal, também se passam muitos valores, e falou do programa Escolhas. Nós também estamos inseridos em bairros sociais, em programa Escolhas. Não trabalhamos só com crianças desfavorecidas, ou como lhe queiram chamar, há muitas designações, até porque nós tentamos abarcar o maior número de pessoas e de jovens e instituições heterogéneas, por isso é que nós trabalhamos em escolas, trabalhamos em bairros sociais e trabalhamos em hospitais pediátricos. Há atividades no IPO de Lisboa, por exemplo. Porque nós achamos que, há bocado o colega disse, um cidadão normal também tem direito a aprender o grafite, e por muitos estereótipos que existam relativamente ao grafite. E se calhar, se perguntarmos a um pai se quer ver o filho a ter a atividade de grafite, se calhar eles ainda têm muitos estereótipos, e é isso que nós temos de fazer a diferença nestes pontos. É a educação informal, é explicar que aprendem-se uma data de regras e de valores que servem para todos e para o nosso país e para a Europa, através de atividades como o grafite e como o hip-hop. Mas ainda há pouco, a propósito deste vosso projeto, que estava a explicar no arranque, Joana, dizia que foram as estatísticas que fizeram com que este movimento nascesse. E o facto de haver muito poucos jovens, comparando com outros países europeus, em Portugal, a fazerem voluntariado. Depois deste trabalho, desta experiência que tiveram e que estão a ter ainda, conseguem perceber porquê que isso aconteceu? Ou seja, onde é que estava a falta de motivação, onde é que está a falta de motivação dos jovens portugueses para estas questões? Nós, como temos 3 anos, ainda não conseguimos verificar o verdadeiro impacto do projeto. A verdade é que até 2012 já envolvemos cerca de 600 jovens em atividades e cerca de 50 voluntários, mentores, que vão dar as atividades. Nós acreditamos que estas estatísticas não são o problema. A falta de participação dos jovens não é o verdadeiro problema, é um sintoma de um problema maior. Qual é o problema maior? Porque nós acreditamos que os jovens não participam por não estarem informados ou por não terem motivação, mas muitas vezes não encontram na sociedade algo que seja, chamemos, a cara deles e que eles queiram participar. E esse é o problema maior, é tentar perceber o que é que os jovens realmente querem fazer. Não se integram naquelas ações, provavelmente, ou naquelas organizações que já existem. Mas nada impede os jovens de criarem as suas próprias organizações com os seus próprios projetos. É verdade. Eu acho que, nesse sentido, também existe uma neutralidade. Eu acho que os cidadãos se encontram, na atualidade, dominados por uma neutralidade que, no fundo, a crise veio agravar, e por muito que se fale de crise, temos que pensar nela, porque não é por ser repetido este discurso, não deixa de ser marcante e um problema a resolver na sociedade. E eu acho que as pessoas habituaram-se a naturalizar a crise e a deixar-se ficar neutras. E isto passa para os jovens também. Sim. E a propósito ainda do programa Escolhas, eu gostava de mostrar esta tese de doutoramento. Foi um dos mentores do programa Escolhas, o Dr. João Pedroso, que defendeu há muito pouco tempo, defendeu há pouco tempo esta tese de doutoramento e que, portanto, eu acho importante, vou só salientar um ponto que me parece essencial para este debate, que é o direito de acesso à justiça. E o direito de acesso à justiça, segundo um pequeno resumo daquilo do muito que aqui está escrito, prende-se não só com o acesso, com aquilo que está estipulado na legislação, mas com a compreensão que as pessoas têm muitas vezes da lei, da linguagem da lei, da lei às vezes ser hermética e poder chegar a ela, chegar ao conhecimento dos cidadãos, e não falo só dos migrantes, nem só dos cidadãos estrangeiros, falo dos cidadãos portugueses, que muitas vezes
fazendo valer-se os seus direitos junto dos tribunais, não conseguem muitas vezes aceder a toda a informação e a todas as valências que lhes são permitidas por não compreenderem a própria linguagem e às vezes por se deixarem dominar pelo espaço de um tribunal, que é algo que impõe um certo respeito e que, portanto, às vezes faz com que o cidadão se sinta receoso quase de pedir a sua justiça. Portanto, este direito de acesso... Mas isso passa muito pelo esclarecimento dos cidadãos, não é? Por isso, a aposta na educação e em levar às crianças e aos jovens. Eu, por exemplo, mesmo estando no Centro de Direitos Humanos, participo também numa atividade do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que é um centro de investigação de excelência que é presidido pelo professor Boaventura de Sousa Santos, em que todos os investigadores da Universidade de Coimbra, na minha parte, no doutoramento em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI, dei-me como voluntária para apresentar os conhecimentos que tenho no âmbito da imigração irregular, do tráfico de seres humanos, dos perigos da internet, dos direitos das vítimas e dos migrantes em situação irregular, por exemplo, e vou gratuitamente, com o apoio das deslocações do Centro de Estudos Sociais, eu e muitos outros. Portanto, está disponível na internet um leque de programas a facultar às escolas profissionais ou a jovens que queiram chamar algum destes investigadores para apresentar um leque de temas que inclui as migrações, os direitos humanos, o crime, muitos outros assuntos que estão disponíveis, e os investigadores dão o seu tempo, dão o seu saber para ajudar as crianças e os jovens a refletirem sobre estes temas, para fomentar o pensamento crítico, que também é essencial neste campo. Gostava ainda de salientar que em Coimbra tem sido feita uma grande aposta na investigação académica, nomeadamente neste doutoramento que eu estou a acabar, em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI. E nas outras universidades. Claro, eu falo da minha experiência. Este doutoramento congrega áreas da Sociologia e do Direito. É um dos primeiros que congrega este saber conjunto. Já vai na 5ª edição, foi fundado pelo professor Canutilho e pelo professor Boaventura de Sousa Santos, e neste momento dispõe do excelente trabalho do Dr. Alves Correia, do Dr. Alexandre Aragão e do Dr. António Casimiro Ferreira. São muitos nomes, mas as pessoas lá em casa não vão conseguir decorar isso tudo, Maria João. Mas posso só dizer uma coisa? Eu acho que é muito importante a teoria. Eu também fiz um doutoramento e acho que é fundamental. Mas nós só conseguimos mobilizar a sociedade através de inputs positivos e que não sejam tanto teóricos, mas mais o que é que a pessoa pode ganhar em fazer solidariedade ou em ser de mérito de algum projeto. Nós sabemos que cada vez mais as empresas que fazem recrutamento de trabalho priorizam as pessoas que têm no seu currículo uma parte de componente de apoio solidário ou de desenvolvimento social através da solidariedade. E isso é muito importante, as pessoas perceberem que não é só ajudar porque estamos a ajudar, mas também ao ajudar eu estou a aprender competências de relacionamento, competências de interação, competências de saber lidar em grupo, e isso também pode ter inputs positivos para a nossa própria empregabilidade. E é isso que dá. E é isso que é importante que aconteça no nosso país e na Europa. Eu vejo muita gente no espaço de pede para trabalhar lá voluntariamente, mas não tem este espírito. O que eles têm é, querem trabalhar lá, mas ao fim de 15 dias querem ver se podem ter emprego. Ou seja, há aqui um enviesamento da filosofia do que é responsabilidade social, e nós podemos trabalhar e podemos ser agentes de mudança e podemos complementar as duas coisas. O problema é que não há esse espírito crítico e essa sensibilização por parte da opinião pública para a importância de sermos solidários e por ser solidário não é dar de comer, é dar de comer, mas também aprender, não é? Eu acho que é por aí que as coisas têm que mudar. Não tanto com teorias, porque eu acho que as teorias são a base de tudo, mas acima de tudo com coisas que possam motivar o outro a perceber que o caminho é por ali. Uhum. E se nós temos pouca consciência como cidadãos portugueses, ou a praticamos pouco, como é que podemos ter consciência de que somos cidadãos europeus? Ou seja, como é que podemos praticar a cidadania europeia? Isto é mais complicado ainda, não?
Mas eu penso que a Maria João disse bem, passa pela educação e pela divulgação. Não há outras ferramentas. E o que é que estamos a fazer para isso? Estamos a participar nestes programas. Não chega, provavelmente. Mas em termos institucionais um programa europeu Existem vários programas europeus que neste momento têm um papel muito importante. Por exemplo, o intercâmbio de jovens, que já tinha falado há bocadinho. Falamos já disso, do Erasmus e todos os Erasmus, em que durante meses ou um ano os jovens podem conhecer a cultura de outros países e podem perceber como é que essa cultura é operacionalizada. E, no fundo, porque nós temos que pensar uma coisa, a Europa tem muitos pontos em comum, que é não haver fronteiras e ter a mesma moeda, mas tem muitas coisas diferentes, que é as culturas dos vários países, que muitas vezes até são antagonistas umas das outras, não é? Por isso este intercâmbio de jovens. E, por outro lado, também aqueles projetos que há através de financiamentos da Comunidade Europeia, que exigem, e isso eu acho ótimo, por exemplo, para se fazer um projeto tem que haver 3 países, não é? Sim. Então, esta ligação, nós temos que nos reunir com pessoas da República Checa, franceses, espanhóis, portugueses. Com outras culturas, com outras línguas, não é? Percebamos as dinâmicas e o que é isto de trabalhar em conjunto num território que tem muita cultura diferente, mas o território é o mesmo, não é? A verdade é que existem imensos eventos, imensos programas na União Europeia, mas lá está o desconhecimento dos jovens sobre os mesmos. Há uma plataforma... Não é por falta de informação. Não, se calhar até por excesso de informação, às vezes, Sim. não é? Às vezes é por saber como na prática operacionalizar como procurar e o que procurar. Há uma plataforma muito importante que é o Serviço de Voluntariado Europeu, que agora já tem estado mais em voga. Também há outro problema, penso eu aí, muitas vezes. Muitas vezes esses programas estão de uma forma muito árida, muito complexa, não é? E que às vezes não é fácil de perceber como é que as pessoas se candidatam, em que circunstâncias o fazem. Agora quase todas as faculdades têm já um gabinete de apoio ao Erasmus e aos projetos, e aos concursos. Nós temos e depois há dentro do IPDJ, que antigamente era o IPJ e agora é o IPDJ, também já há muita dinâmica em termos de receber, porque não é só receber jovens e mandar jovens, mas também podemos receber intercâmbios de jovens. O Espaço C também faz esse tipo de trabalho, em que durante uma semana nós recebemos 10 jovens de França, 10 jovens de Itália, com 10 jovens portugueses. E eu acho que é para aí que se faz... uma outra pergunta, mas que eu só vou fazer a seguir à próxima reportagem, que é a prática da cidadania é só para jovens, porque só falamos aqui de jovens e de programas para jovens, mas com certeza é uma coisa que interessa a toda a gente, não é? Ou que devia mobilizar toda a gente. O Sociedade Civil falou com o embaixador do Ano Europeu dos Cidadãos, Paulo Sand. Ele explica-nos como é que os cidadãos podem participar mais nas decisões europeias. Vamos saber ainda como é que os cidadãos se podem fazer representar e que ações podem ter. 2013 é o Ano Europeu dos Cidadãos. Nesse âmbito, importa perceber que formas de participação cívica existem no espaço europeu, pois vão muito além da bem conhecida livre circulação de pessoas e bens. Eu talvez começasse por aquilo que é provavelmente o mais significativo e, ao mesmo tempo, o mais emblemático desta nova fase da cidadania europeia, uma cidadania de participação, que é a Iniciativa Europeia dos Cidadãos. E, no fundo, é a possibilidade que os europeus têm de apresentar à Comissão Europeia uma iniciativa de natureza legislativa relativamente às políticas europeias, pedindo à Comissão que se pronuncie e que faça, no fundo, diligencie no sentido de concretizar esses pedidos. É uma realidade nova, uma realidade do Tratado de Lisboa, entrou em vigor, depois regulamentada em abril de 2012, portanto tem um ano, pouco mais de um ano. Essas iniciativas, como disse, são iniciativas que têm que ser subscritas por 1 milhão de cidadãos. 1 milhão de cidadãos, de pelo menos 7 países, 7 Estados-membros. Em cada país há um número mínimo de subscrições para que esse país possa participar nessa iniciativa de cidadania europeia. Eu costumo dizer que há muitíssimas dimensões diferentes. Obviamente que uma delas, a mais normal, a mais habitual, aquela que as pessoas estão acostumadas e que ainda por cima hoje também têm muita facilidade a aceder, são os diferentes fora, os diferentes grupos de discussão. Muitos deles são grupos institucionais, outros são grupos informais, em que cidadãos europeus se reúnem, discutem com as instituições, com decisores políticos, aquilo que querem. Há, no fundo, uma espécie de fórum europeu, uma espécie de espaço público europeu, que é uma belíssima discussão que tem muitas décadas. Depois as pessoas podem participar através
de todo o conjunto de representantes que existem na União Europeia, de seus representantes, porque para todos os efeitos é isso que os políticos são e as instituições eleitas são, é, no fundo, uma forma de permitir às pessoas tomar decisões, representando-as. O caso dos deputados europeus é um caso exemplar, é fácil, basta ir ao site da União Europeia, ao site do Parlamento Europeu e contactar com os deputados europeus, dizer-lhes, no fundo, o que nos preocupa, o que os preocupa, o que preocupa os cidadãos europeus. No caso dos portugueses, os 22 deputados portugueses eleitos para o Parlamento Europeu são veículos dessa preocupação e dessa intervenção, mas, inclusive, a própria Comissão pode ser objeto de pedidos por parte de instituições e empresas, até de portugueses individualmente, relativamente às suas preocupações. Além destas formas de participação europeia enumeradas por Paulo Sande, os cidadãos podem ainda fazer-se valer dos tribunais europeus para defenderem os seus direitos. Importa ainda dizer que, para exercerem pleno os direitos e deveres inerentes ao espaço europeu, os cidadãos devem informar-se e manter-se atualizados. Só assim podem exercer uma cidadania consciente e justa. Vale a pena, talvez, Sofia, falarmos um pouco mais sobre estes direitos, nomeadamente sobre a forma como recorremos às instâncias de justiça europeias e com que resultados também, não é? É importante saber. Os direitos do cidadão europeu, no caso de serem violados, no fundo, o cidadão tem dois tipos de recurso ou dois tipos de acesso a instâncias jurisdicionais, porque os direitos do cidadão europeu têm de ser concretizados quer pelos Estados-membros, pelas autoridades nacionais, e nesse caso, se for um ato nacional que viola o direito do cidadão europeu, é necessário que o recurso seja para um tribunal nacional. Se estiver em causa um ato de uma instituição europeia, por exemplo, no domínio do direito da concorrência, uma decisão da Comissão Europeia aplicada a uma empresa que viola regras da concorrência e a empresa acha que tem direito a recorrer daquela decisão, nesse caso o recurso é para um tribunal da União Europeia, que é o Tribunal de Primeira Instância, hoje designado por Tribunal Geral. Mas, além destes direitos que conferem uma certa proteção jurisdicional, ainda há os direitos políticos que, na sequência da peça que acabamos de ouvir, que é o direito de petição ao Parlamento Europeu e o direito de queixa ao Provedor de Justiça. O direito de petição ao Parlamento Europeu é aberto não só aos cidadãos europeus, mas também aos residentes dos Estados-membros da União Europeia e às próprias empresas que tenham a sua sede na União Europeia. Portanto, é um direito conferido de forma bastante lata. O direito necessita de incidir sobre temas cobertos pela União Europeia e depois é analisada pelo Comitê de Petições do Parlamento Europeu, que vai, no fundo, avaliar e apreciar o mérito daquele pedido. E depois temos ainda o direito de queixa ao Provedor de Justiça, também pela mesma categoria de intervenientes, cidadãos europeus, residentes, e nesse caso o objetivo da queixa ao Provedor de Justiça é chamar a atenção para a má administração na União Europeia por parte das próprias instituições europeias. É sempre feita por grupos de cidadãos também. Sim, também pode ser feito individualmente. E além destes direitos, ainda há um direito que está consagrado no próprio tratado, ao qual muitas vezes não se dá o devido relevo, mas que acaba por ter bastante interesse, que é o direito de qualquer cidadão europeu se dirigir por escrito a uma instituição europeia e colocando uma questão e ter direito de resposta por parte dessa instituição europeia sobre os mais variados assuntos. Também é um direito que está inserido no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que faz parte do Estatuto da Cidadania Europeia. Maria João tem trabalhado, já o disse aqui várias vezes, mais a questão da imigração, não é? Dentro da União Europeia. Valia a pena percebermos como é que, temos estado aqui a falar de como é que a Europa trata os seus cidadãos, percebemos como é que esta Europa, a União Europeia, trata os cidadãos que não são considerados cidadãos europeus, não é? Eu, acerca desse assunto, gostava de dizer que sinto que a Europa e que a União Europeia têm tido um grande trabalho acerca da manutenção dos direitos humanos e na tentativa de conceder mais direitos aos cidadãos que se encontram de forma regular. Portanto, foi essa uma das premissas, foi conceder os cidadãos a residir em território Schengen, espaço Schengen e no território da União Europeia com mais direitos, mais e melhores direitos, e os que se encontravam em situação irregular regressarem de forma voluntária aos seus países com a introdução da diretiva do retorno. Gostava de chamar a atenção para eu tenho participado em alguns congressos internacionais, nomeadamente americanos e europeus,
e verifico que as primeiras vezes que participei nesses congressos eu levava o estudo da situação das migrações em Portugal, na União Europeia, e com algum receio, como às vezes os portugueses tendem a fazer, fui apresentando os resultados e verifiquei com grande satisfação minha, Portugal, obviamente já sabia que está classificado como o segundo melhor país em termos de medidas de integração de migrantes, portanto, num leque, o relatório MIPEX vem mostrá-lo já há alguns anos, temos muito boas práticas, em todas as situações, mesmo nas situações menos boas, em termos de detenção de migrantes, por exemplo, os direitos são de facto consagrados. Por exemplo, em termos da concessão de direitos de residência às vítimas de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração irregular, quer que participem, quer não participem nas investigações, têm direito a ter uma residência e, portanto, é-lhes concedido o direito de poderem aceder à saúde, à justiça, etc. Eu não posso resistir, ainda que seja teoria, tudo isto, de verdade, muitas das pessoas que escreveram artigos para este livro, por exemplo, são pessoas que trabalham na prática em instituições estatais e em ONGs e que, portanto, vertem para este livro a crimigração, que é, no fundo, uma teoria em emergência, uma situação que congrega a convergência da lei penal com a lei de imigração, que tem surgido nos últimos anos nos Estados Unidos e que cerceia os direitos dos migrantes, nomeadamente na América do Norte. Estamos a falar da Europa. Estamos a falar da Europa. Isto para mostrar que, comparativamente, a Europa tem conseguido manter uns níveis muito bons de preservação de direitos humanos dos migrantes, ainda que depois surjam alguns... Mas há questões de entender que precisavam de alguma atenção ou não? Obviamente que não podemos deixar de lutar por melhores condições. Por exemplo, os cidadãos que se encontram neste momento em situação de maior vulnerabilidade e que não há respostas para lhes dar, mas eu volto a chamar a atenção para o estado em que nos encontramos, em situações de crise. Para os próprios cidadãos europeus também há, não é? Portanto, eu acho que o que se tem conseguido tem sido muito positivo, ainda que devamos continuar, obviamente, a lutar por melhores condições. Mas se compararmos, fizermos uma comparação com a panóplia da Europa, estamos muito bem. Houve um avanço, estamos muito bem classificados e, de facto, tentamos fazer o melhor pelos cidadãos e pelos cidadãos oriundos de países terceiros, fazendo-os aceder aos nossos serviços de saúde e de educação e de justiça da melhor forma, parece-me. Ainda que, certamente, procurando... Sofia, qual é a sua percepção sobre isto? Sobre a questão da imigração? Sim. No fundo, há aqui dois planos que a Maria João já referiu. A imigração dentro do espaço europeu não levanta problemas, porque são considerados cidadãos europeus e, portanto, vão ter direito exatamente ao mesmo tratamento dos nacionais. A questão coloca-se, as dificuldades colocam-se em relação àqueles que não são nacionais de um Estado-membro da União Europeia. E mesmo em relação a esse grupo, se forem familiares de um cidadão europeu, os direitos acabam por se aplicar de forma extensiva. Não temos casos de conflitos, situações de conflito nesta área? Em que sentido? De pessoas que reclamem a forma como são tratadas? Somos assim tão perfeitos a esse nível? Eu acho que há uma estratificação clara de cidadanias, de acessos aos direitos, mediante a origem e o documento que se possa ter. Escalpelizar agora todos os artigos seria muito difícil, mas isto para mostrar, de facto, caminhamos num bom sentido, sim, preservamos os direitos humanos, sim, mas há, sem dúvida, uma estratificação em que uns têm mais acesso a determinados direitos e outros têm menos. Aliás, mesmo no contexto europeu, se tiverem recursos económicos, necessariamente têm mais acesso, desde logo, de residir noutro Estado-membro. Se for um cidadão europeu, apesar de ter nacionalidade de um Estado-membro, que não tem recursos suficientes, nem sequer pode residir noutro Estado-membro. Se acrescentarmos a isso não ter nacionalidade de um Estado-membro da União Europeia, a situação ainda é mais complexa, claro. Eu acho é que deve ser chamada, peço desculpa, a atenção para uma coisa, é que aquilo que é normal, por exemplo, nós que fazemos parte dos PIGs, por exemplo, estamos em situação de vulnerabilidade e de exclusão, digamos, relativamente aos outros. Mas quem nos procura, quem procura estes países, vem numa situação de tal vulnerabilidade e exclusão que para eles procuram a ambição. A ambição é chegar. E, portanto, isto também temos que ter em conta a percepção que é tida por nós e pelos outros. Para eles é algo muito bom e desejável, enquanto que nós estamos numa situação de escalonamento relativamente aos outros. Existiu agora há pouco tempo, que foi noticiado nas televisões, alguns jovens em França que foram expulsos pelo governo francês porque não tinham
as condições para serem cidadãos de primeira em França. E depois deu até muita polémica e não tinham nacionalidade de um Estado-membro, não é esse caso? E eram da não tinham recursos suficientes, exatamente. E no final decidiram, politicamente acharam que fizeram mal, então a pessoa podia voltar, mas não podia trazer a sua família, ou seja, no fundo também é um bocado complexo, não é? Desintegrar uma jovem de uma família para poder voltar quando ela, no fundo, sendo de um país, tem a cultura do país... Mas esse caso que estava a referir é o tal caso em que tem nacionalidade a um Estado-membro, eu pensei que estava a referir outro, em que tem nacionalidade a um Estado-membro, mas não tem recursos suficientes. Sim, e, no fundo, os Estados invocam essa cláusula, que está prevista numa diretiva e que depois foi transposta para as leis nacionais, para protegerem as suas prestações sociais e tentar... agora com a crise, é como diz a colega, será uma boa solução. Os países estão mesmo cada vez a fechar mais as fronteiras, não é? É que os Estados também têm que manter a sua soberania e, como tal, prescindiram dela em determinada altura, quando se construiu esta política de circulação e de migrações. Mas não é tanto uma questão de soberania, é uma questão económica. Os Estados, ao concederem o direito de residência, necessariamente têm de conceder as prestações sociais associadas ao direito de residência. E há um princípio, que é o da não discriminação e igualdade de tratamento, que obriga o Estado a conceder essas prestações sociais. E o Estado não quer ficar onerado e, portanto, a solução muitas vezes é recusar esse direito de residência e, dessa forma, evita depois a concessão das prestações sociais. Acho que há mais razões económicas neste... Pois lá está, eu não posso deixar de falar. Não deixa de levantar uma questão que depois que também implica na forma como nós, cidadãos europeus, olhamos para nós como cidadãos europeus. E às vezes olhamos com alguma desconfiança. Porque se realmente os países, cada país, está a tentar motivar os seus cidadãos para serem cidadãos europeus, mas depois as respostas que dá são respostas de defesa, é natural que os cidadãos também tenham as suas respostas de defesa, com uma suposta cidadania europeia. Claro, e que participem menos e que sejam mais passivos e que tenham alguma desconfiança, quando no fundo sentem que não existe uma verdadeira solidariedade. Mas é difícil gerir esse equilíbrio, não é? Entre solidariedade e depois também os interesses dos Estados. Porque a União Europeia, de facto, não é ainda uma federação. Não é? E eu acho que esse sentimento de cidadania europeia ainda não se encontra instalado. Até porque há cidadãos de primeira e de segunda. Exatamente. Os tais económicos e de terceira. Basta ver os ordenados mínimos de alguns países e de outros países, não é? Por isso, nós somos uma comunidade de povos unidos por uma mesma moeda e por uma cultura económica, não é? Mas depois tudo o resto é muito diferente, não é? E depois existe um conjunto de leis, teoricamente muito bonitas, mas que não são acessíveis a toda a gente. Até porque todos temos níveis de massa crítica muito diferenciada de país para país, não é? Eu acrescentaria só um exemplo, é que esta história do interesse europeu e da cidadania, no fundo há aqui os interesses nacionais dos Estados, que às vezes dificultam, apesar de terem aderido ao projeto europeu, mas dificultam a concretização desse projeto. Mas também há instituições europeias, de facto, envolvidas na promoção da cidadania. E uma das instituições será talvez, mais ativa, será talvez o Tribunal de Justiça, que até nesta questão da residência, muitas vezes estende esse direito de residência mesmo a familiares de cidadãos europeus que não são nacionais do Estado-membro. Há aquele caso Shen, que foi muito divulgado, de um casal chinês em que a criança nasceu na Irlanda e adquiriu automaticamente, pelo facto de nascer na Irlanda, a cidadania europeia. Nasceu na Irlanda, teve automaticamente, pelo facto de nascer no território irlandês, nacionalidade irlandesa, e com nacionalidade irlandesa tinha cidadania europeia. E os pais depois deslocaram-se para o Reino Unido, provou-se que eles andaram à procura da legislação que concedia logo automaticamente a nacionalidade para poderem invocar a cidadania europeia da criança e depois direito de residência no Estado. Mas a maior parte dos cidadãos europeus não tem essa capacidade de trabalhar a legislação de analisar, de analisar, de investigar. E não tem meios, muitas vezes, e não tem até meios financeiros para isso. E os próprios Estados já mudaram a legislação, portanto, também os próprios Estados verificaram que havia ali um buraco e o Estado irlandês já mudou a legislação. O caminho é os cidadãos europeus viverem nessa permanente teia de legislação, quer europeia, quer de cada um dos países, para poderem sobreviver e saltar etapas? Não, eu acredito profundamente na integração europeia. Então, mas isso significa que tem que haver uma simplificação qualquer que permita às pessoas, de alguma forma, encontrarem um caminho comum ou não? Sim, por um lado, sim. Por outro lado, também é necessário vontade política dos Estados no aprofundamento deste processo. O que não se tem verificado. Quer dizer que não há, em seu entender? Não, acho que não tem. Acho que estamos numa fase passiva em termos de cidadãos, mas também dos Estados, nitidamente, em termos políticos. Não há, de facto, não estão a ser tomadas medidas para aprofundar esse processo de integração europeia. Não vejo muito bem. Continuo a achar que, e muito partilhando daquilo que dizes, que a aposta tem que ser muito
na mobilização em projetos e em boas práticas como estas que aqui são apresentadas. Eu até ia dar um exemplo prático daquilo que falou. É muito importante as pessoas serem ativas e participativas. E a propósito da cidadania de primeira e de segunda, estava-vos a querer ouvir primeiro. Nós temos um conceito muito importante no projeto, que é o conceito de payback, que é feito 2 vezes, preferencialmente 2 vezes ao ano, que é a questão de os jovens devolverem à comunidade aquilo que aprenderam e dessa forma envolver a comunidade também na atividade. E o ano passado, um dos paybacks foi num hospital, porque as pessoas de etnia, as pessoas africanas não têm tantos dadores de medula óssea. E nós não podemos dar medula óssea para pessoas africanas. E os jovens de uma instituição detectaram este problema. E então o payback deles através da atividade foi uma ação de sensibilização. Fizeram um evento, um espetáculo de sensibilização para que pessoas africanas fossem ao hospital dar a medula óssea. E há pouco disse que estamos a falar muito da cidadania dos jovens, porque eu e no Transformas nós acreditamos que é nos jovens e nas crianças que isto começa. E se nós não promovermos a cidadania em idades precoces... É uma coisa que está a começar, é uma coisa que já existe, não é? Que é praticada há muitos anos. E é preciso promovê-la e, sobretudo, nas idades jovens, para que no futuro... E também é mais fácil, é verdade, claramente que é mais fácil. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira, antes de irmos à próxima reportagem. Podem os adultos colocar esta questão toda nos jovens? Vêm aí os jovens que vão resolver este problema da cidadania? Não conseguem sozinhos, de todos. Eu acho que não, porque os jovens, cada vez mais, falamos de uma coisa que é uma palavra que eu nem gosto muito, que é o empreendedorismo. Estamos em crise e hoje em dia só há cursos de empreendedorismo, os jovens todos são empreendedores. Mas a verdade é que nós olhamos para essa massa de empreendedorismo e vemos coisas muito pontuais. Não se vê nada concreto que faça a mudança social. Se o país está em crise, com tantos empreendedores, não deveríamos estar em crise. A minha questão é se os adultos podem pendurar nos jovens à espera que eles venham a fazer por eles a cidadania. Os adultos têm que reivindicar junto das entidades competentes, que é o Governo, e que facilite, por exemplo, é fácil uma grande empresa internacionalizar-se e chegar aos mercados de outros países. É difícil um adulto chegar a outro país e poder ter acesso a direitos que não tem aqui. Porquê? Porque, no fundo, se essa empresa tem uma dimensão económica muito mais forte. E, infelizmente, nós vivemos numa Europa com cidadania, mas vivemos também numa Europa economicista e neoliberal. Mas formalmente esses direitos estão assegurados. O direito pois, de formalmente, poder teoricamente, criar uma empresa noutro Estado, sim, ou criar filiais... Mas se reparar, as grandes empresas portuguesas conseguem abrir filiais nos outros países da Europa, não é? E conseguem até deslocalizar a sua administração para este país para não pagar juros ou impostos aqui, não é? Mas o mesmo acontece com um adulto português que, se quiser decidir ser tratado, porque aqui não há medicina suficiente para a sua doença. Mas agora existe uma série de medidas que foram adotadas que visam facilitar, no fundo, esse tipo de decisões. Pois, com mas determinado ainda enquadramento e determinadas pouco condições. conhecidas. Sim. Eu acho, no entanto, e apesar de partilhar também do que acabaram de dizer, que os adultos têm um papel fundamental em tudo isto. Porque somos nós que damos o exemplo aos mais jovens. E se refletirmos na situação em que nos encontramos e nas soluções que se nos deparam, que são todas difíceis, e pensarmos em mudar um pouco, cada um de nós, a forma como se comporta na sua profissão, a forma como se dá à sociedade e puder ser um exemplo para os jovens, mais facilmente consegue recrutar e juntar movimentos de jovens que queiram enverdar por um caminho semelhante, porque está a dar o exemplo. A Maria João respondeu à minha pergunta. Vamos avançar. Eunice Macedo coordena o projeto de construção e cidadania europeia na escola. Vamos ver este projeto, como é que ele é, a quem é que ele se dirige e como é que está a correr. Construção e Cidadania Europeia na Escola é uma iniciativa da Comissão Europeia desenvolvida em escolas de todo o país, incluindo as ilhas. Destinava-se aos jovens do 10º ano do ensino secundário e pretendia envolver toda a comunidade educativa. Portanto, nós fomos a uma escola por distrito e em cada escola trabalhamos com 2 turmas de 10º ano, uma a nível de profissional e outra da via regular. Tivemos uma fase preparatória que foi de formação de técnicas, de contactos com escolas, de criação de materiais, etc. Depois tivemos uma fase de implementação
nas escolas com os jovens, e que é assim a grande fase do projeto, pronto. E depois tivemos uma fase de encerramento, em que fizemos, portanto, maior disseminação, com a realização de conferências a nível nacional e internacional, com um seminário na nossa faculdade, em que se fez também o relatório final e que fizemos um estudo de impacto da formação. O objetivo de chegar a mais de 800 jovens foi cumprido e demonstra o sucesso da iniciativa. Em sala de aula foram desenvolvidas atividades de construção colaborativa de conhecimento, de pesquisa orientada e jogos educacionais online sobre a União Europeia. Depois fizemos uma estratégia que achamos muito interessante, que é um jigsaw. Portanto, eles são postos em grupos de 4 ou 5, dependendo do número, e depois estes grupos vão, portanto, são numerados, os jovens são numerados, e vão trabalhar como especialistas num determinado tópico específico. E depois regressam com outros especialistas, portanto, cada um tirado do seu grupo. E depois regressam ao grupo inicial e têm a responsabilidade de partilhar com o grupo aquilo que como especialistas tiveram a aprender. Ora, se cada pessoa do grupo trouxer um conhecimento especializado sobre um determinado tópico, vai depois partilhá-lo no seu grupo e todos eles ficam com maior domínio de saber. Foi desenvolvido em horário de aulas, na maior parte dos casos, embora houvesse alturas em que os jovens não tinham aulas e era um bocadinho difícil gerir, porque pronto, foi uma das coisas que nós tivemos como dificuldade no projeto, porque foi desenvolvido já no segundo período e, quer dizer, para as escolas surgiu numa altura em que as escolas tinham muito trabalho. Como coordenadora do projeto, Eunice Macedo destaca o conhecimento que os alunos em geral têm sobre a União Europeia. Quanto às questões de cidadania europeia, os jovens do ensino regular demonstraram um nível de conhecimento ligeiramente superior aos do ensino profissional. O balanço desta iniciativa é positivo, tendo sido notada uma evolução no conhecimento e nas atitudes dos jovens e no interesse por parte da comunidade escolar. A equipa do projeto aguarda agora o financiamento para arrancar com uma nova fase no próximo ano letivo. Sofia, na sua opinião, os portugueses praticam estes direitos europeus que temos vindo estado aqui a falar ao longo deste programa ou não? Ou podiam fazê-lo mais? Podiam fazê-lo mais, certamente. Há o tal problema que nós estivemos a discutir há bocadinho, que é a questão da divulgação da informação, da educação. Mas há muita informação. Mas não passa, não é? A informação existe, mas eu acho que muitas vezes não chega ao destinatário. Ou pelo menos não chega de forma sistemática, institucionalizada, como seria necessário para haver uma mudança em termos de sociedade. Uhum. Basta a informação, é preciso que as pessoas se interessem de alguma forma? Também se interessem, através do exemplo que estávamos a falar há bocadinho, não é? Isto também é da nossa responsabilidade. Uhum. Não é Nesse só... aspecto, é diferente a nossa atitude em relação à dos outros países europeus ou não? Estamos a falar, em termos nacionais, parece-me que sim, nós somos pouco ativos, somos mais, se calhar, comparativamente, não é? Em relação a alguns anos, mas não somos particularmente ativos, pelo menos a minha experiência, não somos particularmente ativos, mas verifica-se alguma mudança, nomeadamente em termos de jovens e de projetos que têm sido adotados, que envolvem os cidadãos. Não somos particularmente ativos cá dentro do nosso próprio país ou se não somos cá dentro, ainda menos somos em termos europeus. Não é? Parece-me que, nesse aspecto, se nós não exercitamos os nossos direitos em termos de cidadania nacional, a cidadania europeia é complementar da nacional, ainda menos exercitamos esses direitos em termos europeus. Apesar dos direitos existirem, estarem previstos e terem um campo de aplicação muitíssimo vasto. Eu acho que a necessidade também vai fazer com que se reflita mais acerca destas questões e que ponha em prática e em curso mais atividades neste campo. E eu acho que, por exemplo, este programa é um exemplo do que se está a fazer em termos de exercer a cidadania. Estamos a levar ao público a reflexão acerca destes aspectos, permitindo que as pessoas pensem e saibam mais acerca do assunto. E o facto também de estarmos em crise vai obrigar, no fundo, a uma mobilidade em termos de livre circulação de trabalhadores. E as pessoas vão procurar caminhos que ainda não tinham procurado. É isso? A crise acho que vai gerar esse tipo... Acho que já está. Ou seja, as pessoas podem interessar-se mais pelos seus direitos como cidadãos europeus, fruto desta crise também? Acho que se nota isso. Em termos procuram mais. Eu acho que sim. Procuram? Sim, mais eu acho que sim. Pelo menos no contexto universitário, por exemplo, cada vez os estudantes procuram mais projetos, mais formas de enriquecer o currículo, como há pouco se falava, deixar tanto a educação formal e procurar outras estratégias para nos tornarmos pessoas melhores. E eu acho que está a melhorar nesse aspecto, sim. E também eu acho que não podemos ver tudo mal. Ainda há pouco tempo recebemos no Espaço T
mas não vieram só ver o Espaço T, vieram ver cerca de 15 boas práticas em Portugal, um grupo de cidadãos da República Checa, de vários governos e da área social e cultural, porque veem nestes projetos referências a replicar nos seus países. Por isso, eu penso que o caminho vai-se fazendo também com isto, não é? Eles também, todos os países têm que interagir uns com os outros, não é? Eu, por exemplo, em termos dos intercâmbios, eu neste momento estou a dar umas aulas no mestrado em Criminologia no Instituto em Coimbra, na Bissaia Barreto, e estamos a promover um intercâmbio de mestrandos e doutorandos entre a Universidade de Leiden e a Universidade de Coimbra, quer dizer, neste caso, congregando o Instituto Superior de Bissaia Barreto, e todos, aberto a todos os estudantes da Universidade de Coimbra, para que todos possam conhecer melhor matérias sobre as quais é pouco falado em Portugal, os direitos dos migrantes e do tráfico de pessoas e do auxílio à imigração ilegal e de outros temas que são pouco falados e que, portanto, estamos a tentar permitir que os estudantes em Coimbra tenham contacto com as realidades, legislações e abordagens sociológicas de outros países para que depois eles possam também beneficiar de uma ida e estamos a tentar promover visitas, por exemplo, ao Centro de Instalação Temporária de Migrantes, que também foi considerado uma boa prática. Houve um relatório DEVAS que foi, se não me engano, orientado pelo Serviço de Jesuíta de Apoio aos Refugiados e foi muito bem considerado a forma como os migrantes estavam instalados, ainda que, como digo, se deva sempre tentar procurar melhores medidas e melhores direitos. De qualquer forma, mais uma vez tivemos uma boa prática e eu acho importante mostrar na prática, levar aqueles alunos, aqueles doutorandos, quem sabe depois serão os professores de outros alunos e que vão dizer eu estive em Portugal e vi lá fazem assim, aqui fazemos assado, o que é que podemos fazer para melhorar? E nós também aprendendo com eles na prática. E é muito importante a troca de experiências para o enriquecimento pessoal e também dos projetos. O projeto Transformas é financiado pela Fundação EDP e nós ainda há umas semanas enviamos uns voluntários para o programa We Free, em Itália, que é um programa que visa combater a toxicodependência através do hip-hop. E nós enviamos, então, mentores do hip-hop para a Itália. Foi uma semana intensiva de formação e de troca de experiências, porque nós acreditamos também nisto, que ir lá fora, ver como se fazem, e nesse evento tinha pessoas, voluntários de todo o mundo. E através de que forma é que podem trabalhar o hip-hop e essas questões e os valores. E é muito importante e nós tentamos participar também ao máximo a nível europeu em atividades deste género para também conseguirmos adaptar as nossas próprias estratégias e sermos cidadãos mais ativos e não importa só fazer, importa fazer bem. E é preciso aprender como se faz para depois conseguirmos fazer bem, aqui e em qualquer lugar. As universidades têm sido exemplares, talvez, ao nível do intercâmbio, ao nível europeu, não é? Não só do intercâmbio. E exemplares em termos de cidadania, nesse aspecto. Eu penso que, eu vou falar do meu caso, mas eu tenho que falar que é o que eu conheço melhor. Não, eu acho que a realidade deve ser comum às várias. A Universidade de Coimbra tem feito uma aposta excelente na procura de concursos a projetos europeus e eu estive envolvida há pouco tempo com a doutora Clara Cruz Santos em 2 projetos, na construção de 2 projetos europeus, com vários parceiros, como disse muito bem. Acho que é assim que se faz, trocando informações, não só para que a informação flua e seja mais conhecida, dotando magistrados, juízes, órgãos de polícia criminal de mais informação para que possam melhor atuar. Claro, lá estou com os temas que trabalho, tráfico de seres humanos, cibercriminalidade, etc., mas também com vista a empregar jovens. Porque, ao concorrer a estes projetos europeus, nós estamos a criar bolsas de investigação que vão dotar uma série de jovens que estão desempregados, recém-licenciados, e que não têm grandes possibilidades de acesso num momento difícil. Portanto, redobramos o nosso esforço. A Universidade de Coimbra fez um esforço fantástico e deu um apoio incondicional. A Divisão de Apoio e Promoção da Investigação de Coimbra tem feito um esforço. Isso obriga a uma mudança de atitude grande. Por um lado, as pessoas aprenderem a trabalhar em parceria, em conjunto. É maravilhoso. Eu vou-lhe dizer da minha experiência, que é uma coisa que nós também não estamos muito habituados. É uma experiência. E depois olhar para um espaço que não é só o espaço do seu quintal. Mas isso é que é interessante. Este intercâmbio, criar redes de investigação, não só de intercâmbio europeu, e não só, eu falo também a nível internacional, porque tenho parceiros norte-americanos numa rede internacional de estudos que criei e que estou a dinamizar desde 2011, que estuda precisamente estes tópicos, e
o bom de tudo isto é que, de repente, o mundo torna-se pequeno e funciona em rede. E não só a faculdade X ou Y faz o projeto, mas todas funcionam em conjunto, abrindo possibilidades a todos os estudantes e professores e investigadores de participarem, dar o seu contributo, porque, no fundo, todos ganham com isso. Jorge, este trabalho pode ser feito, está a ser feito também ao nível das instituições sociais? Eu penso como é o caso da vossa associação? Sim, eu penso que se tenha feito algumas coisas, ainda não aquilo que se gostava de fazer, mas, por exemplo, no caso do Espaço T, há 10 anos que já temos intercâmbios de jovens, mandamos jovens para fora, fazemos intercâmbios de grupos de jovens, temos parceiros internacionais, o que eu acho que é fundamental, porque assim, há uma coisa que eu estava a pensar que é muito gira e não sei se faz sentido dizer. Essa era a minha questão, era a vossa ligação a outras instituições similares, não é? Europeias que possam fazer um trabalho em rede. Em rede, porque nós achamos que fazemos aqui bem, mas será que não há outros que fazem melhor lá fora? Ou que fazem semelhante, e vocês podem estender o vosso trabalho. E a verdade é que descobrimos isso. E a verdade é que na Europa, por exemplo, a globalização das indústrias e do comércio é uma coisa prática, não é? Ou seja, nós vemos os mesmos supermercados, as mesmas lojas de roupa, mas a globalização da massa crítica não é a mesma. Ou seja, andamos a 2 níveis, o económico e o social, não é? Mas eu penso que as IPSS estão cada vez mais, até porque assim, os dinheiros estatais acabaram, não é? Infelizmente. E então temos que nos dirigir para outros lados. E eu acho que essa coisa de projetos financiados pela comunidade europeia... Tomar a iniciativa, não é? Tomar a iniciativa. Claro que é difícil, porque temos que ir a Bruxelas, temos que perceber, temos que arranjar parceiros... Dá trabalho. Dá trabalho, mas temos que ser proativos e muito resilientes, acima de tudo. Mas depois o resultado compensa, quando percebemos que aquele trabalho não é de uma instituição, mas é de um grupo de pessoas que trabalhou para aquele fim. Isso eu acho que é incrível. Também há restrições que são postas aos direitos dos cidadãos na União Europeia? Existem algumas restrições aos direitos dos cidadãos, nomeadamente ao direito de circular e residir, que vimos agora que era tão importante até para efeitos de investigação e de lecionação. E as principais restrições aos direitos da cidadania europeia, nomeadamente circular e residir, são restrições que vêm previstas no próprio tratado. Nomeadamente, os Estados podem invocar razões de ordem pública, segurança pública e saúde pública para impedir a entrada de um nacional de outro Estado-membro no seu território ou para impedir o exercício do direito de residência. No fundo, qualquer estado de saúde? Não, em relação ao conceito de saúde pública, abrange apenas doenças infecto-contagiosas, portanto é um conceito amplo, que depois vai ser apreciado caso a caso, e doenças com potencial epidémico definidas pela Organização Mundial de Saúde. A gripe das aves, etc. Portanto, no momento de entrada, se as autoridades detectarem determinados sintomas, podem invocar essa cláusula para impedir a entrada. E podem invocá-la ainda durante um período de 3 meses. Portanto, o cidadão pode entrar e durante um período de 3 meses ainda pode ser invocada essa cláusula. As razões de ordem pública e segurança pública não podem ser de caráter meramente económico, nem podem ter por base, no fundo, uma condenação penal anterior, prendem-se com o próprio comportamento pessoal do indivíduo. Se o indivíduo tiver um comportamento que ponha em causa um interesse fundamental desse Estado, o Estado poderá invocar essa cláusula. Isto prende-se nomeadamente nos casos em que há suspeitas de que o indivíduo esteve ligado, por exemplo, a organizações terroristas, o Estado pode invocar essa cláusula para impedir o exercício desses direitos. Quem é que superintende que estas cláusulas são bem aplicadas e aplicadas na justa medida? Claro, as autoridades nacionais podem invocar, mas depois há sempre a possibilidade de recurso para os tribunais e os tribunais aplicam aí uma ideia de proporcionalidade. Não é? Vão avaliar os casos europeus? Se for esse o caso, pode haver recurso para o tribunal. Geralmente o recurso é para os tribunais nacionais. Neste caso, em que é recusada a entrada, o cidadão recorre para um tribunal nacional e o tribunal nacional, se tiver dúvidas, reenvia para o Tribunal de Justiça. Portanto, há aí uma série de processos em cadeia. O recurso não é diretamente para o Tribunal de Justiça, o recurso é para um Tribunal Nacional e o Tribunal Nacional, no momento da aplicação, se tiver dúvidas, como é que deve ser aplicada, no fundo, aquela cláusula, como é que deve ser interpretada, se foi violado o princípio da proporcionalidade, no fundo, coloca a questão. E o cidadão, se não estiver contente com a decisão, pode recorrer? E recorre frequentemente. E a parte, se calhar, com algum relevo, é que o Estado, ao invocar estas medidas, não pode autorizar esse comportamento aos nacionais. Aliás, um caso engraçado que é o Fanduíno. Há um caso engraçado que é muito expressivo,
que o Reino Unido, na década de 70, considerava a Igreja de Cientologia, que nós conhecemos por múltiplas razões. Nós conhecemos mais por causa da ONU, provavelmente, do Reino Unido. E na altura a Igreja de Cientologia era considerada uma seita. E a senhora Van Duyn era holandesa e ia trabalhar para a Igreja de Cientologia no Reino Unido, e o Reino Unido impediu a entrada invocando exatamente razões de ordem pública. Disse: isto é uma seita, esta senhora não pode entrar e trabalhar na Igreja de Cientologia. Mas simultaneamente permitia que os seus nacionais no fundo, trabalhassem nessa igreja e desenvolvessem as suas atividades nesse contexto. Portanto, não pode haver aqui um duplo padrão, não é? Um padrão para os... e duas medidas, para o que vem de fora e para os que estão dentro. Portanto, isso aí é uma regra nos países da União Europeia. Da União Europeia, exatamente. Portanto, a cláusula tem que ser aplicada, no fundo, da mesma forma. Não e as pessoas queixam-se com facilidade já, ou seja, já há muitas queixas de cidadãos europeus em termos nacionais, com alguma frequência, nomeadamente quando não são concedidas o direito que nós estamos a falar há um bocadinho do direito de residência. O direito de residência traz a si as prestações sociais. Sim. Quando o Estado não concede a prestação social, muitas vezes o cidadão queixa-se nos tribunais nacionais. Porque não teve direito ao Minimex, porque a legislação nacional só concede... Minimex é o rendimento de inserção social, que é concedido noutros Estados-membros, tal como nós temos aqui em Portugal. E muitas vezes o cidadão está a residir noutro Estado-membro e quer aceder, porque não tem, no fundo, recursos ao Minimex ou ao rendimento de reinserção social. Se o Estado não conceder, por razões de nacionalidade, o cidadão queixa-se e diz que há uma violação em razão da nacionalidade, uma discriminação. Quais são as grandes vantagens que os cidadãos podem tirar de exercer os seus direitos europeus? As grandes... A todos os níveis, não é? Em termos económicos, há desde logo uma grande vantagem em termos económicos, porque os direitos dos cidadãos europeus, além deste direito de circulação e residência, é a possibilidade de aceder a ofertas de emprego, quer através de contratos de trabalho, quer através de atividades económicas independentes noutro Estado-membro. Portanto, é todo um mercado laboral que se abre, não é? Associado também ao facto de ele ser nacional de um Estado-membro. É um dos requisitos para poder aceder a esse mercado laboral. Direitos políticos, que acabamos de referir, não é? O direito de petição, de queixa, a iniciativa cidadania, todo um conjunto de direitos que, no fundo, vão, de certa forma, consolidar essa pertença à União Europeia. Porque estes direitos são concedidos para, no fundo, como nós vimos na peça inicialmente, a cidadania significa uma certa ligação a uma determinada comunidade política. Pois é, essa pergunta, porque o Jorge há pouco dizia, e pareceu-me que fazia algum sentido, que as pessoas passarão a exercer mais os seus direitos como cidadãos europeus a partir do momento que consigam perceber quais são as vantagens de os exercer. Claro. E por isso considero que era importante as pessoas perceberem, não é? Claro, claro. Porque é que é importante ou o que é que podem tirar, entre aspas, não é no sentido interesseiro, mas podem obter para si de exercer esta cidadania. Vezes, é verdade, mas às vezes penso que os cidadãos europeus há certos direitos que dão justamente como adquiridos e que nem percebem que estão associados à integração. Os jovens, e que têm voltando aos jovens, o facto de serem cidadãos europeus, tomam como sendo um direito de cidadão nacional. O direito de circulação, o direito de residência, o direito de pedir prestações sociais já está tão adquirido e de facto resulta da cidadania europeia. Sim. Não é? Eu às vezes penso que por um lado pode não passar a mensagem em relação a certos direitos, mas há outros que os cidadãos interiorizaram e nem percebem que é uma das vantagens da cidadania europeia. Não... Possivelmente já nem concebem o espaço europeu, não sendo da forma como ele existe hoje em dia, como foi construído. Eu acho que às vezes também decorre das percepções e da forma como são passadas as percepções aos outros, a forma como os aceitamos e integramos na prática, no nosso dia-a-dia. Se olharmos, por exemplo, para um cidadão norte-americano, não olhamos para ele como um imigrante, naturalmente. Porque é que, por exemplo, se olharmos para um cidadão brasileiro, por exemplo, olhamos para ele como um imigrante e porque no norte-americano não olhamos. É também uma questão de percepção e da forma como estão... preconceito também. Sim, com os estereótipos que existem. E acho que é importante combatê-los dentro daquilo em que somos formados e que... Mas uma coisa que eu acho é que, por exemplo, Portugal tem uma unidade de missão da Comunidade Europeia. E muito pouca gente sabe que existe em Portugal uma unidade de missão, que existe um embaixador da Comunidade Europeia em Portugal, que está em Lisboa, no Instituto Chamonet, penso eu. E pronto, é importante que é um espaço público, aberto, que se pode ir lá pedir informações. Tem técnicos competentes que dão informação sobre todas as coisas e mais alguma. Mas eu penso que ainda só uma pequenina elite, aqueles que trabalham mais nestas áreas, é que sabem que existe isto, não é? Que não precisamos de ir a Lisboa, a Comunidade Europeia falar com o Durão Barroso, já não vai falar connosco. Mas o chefe de missão de certeza que fala
e que nos pode ensinar e dizer. Eu acho que são essas pequenas coisas que ainda faltam em algumas áreas, não é? Claro. Joana, quer acrescentar mais alguma coisa? Estamos mesmo no final. Se quiserem deixar mais alguma ideia, é Não, agora. acho que não. Não? Como é que a gente pode conhecer melhor esse projeto, o Transformers? Quem ouviu, quem viu lá em casa e quiser saber mais? Através do nosso Facebook, que é Projeto Transformers, ou do nosso site, é muito fácil de encontrar. Temos diversos vídeos que explicam também o que é que nós fazemos, as nossas atividades. O Facebook é o veículo mais fácil e cada vez mais fácil para Precisam toda de a mais gente. Diga? Precisam de mais gente para esse projeto? Precisamos sempre de mais gente. Então vale a pena divulgar, não é? Portanto, Exato. Facebook ou Ou o nosso site, projetotransformers.org. Muito bem. Maria João, eu não sei se do que trouxe para nos mostrar, que foi tanto hoje. Peço Ainda tem aí desculpa, mais alguma eu só gostava informação de- que gostasse de deixar? Gostava de aproveitar para divulgar a rede de estudos que estou a dinamizar. Não sei se isso vai ver lá Vai em ser casa, isso é difícil, muito mas pequenininho. se colocar no Google CINET, C de cão, INETS, Sim. certamente encontram de imediato a página. É uma página que congrega neste momento já cerca de 41 investigadores de vários países de todo o mundo, norte-americanos, canadianos, franceses, ingleses, holandeses. E o que é que a gente encontra lá? E o que encontramos lá são propostas de workshops, de conferências, de intercâmbios, de calls para livros que estamos a organizar. Eu tenho aqui um que vai sair na Springer nos próximos meses, está em fase de correção final e congrega 12 artigos sobre o tráfico de pessoas. Está em inglês, mas o projeto inclui a As pessoas é que tradução. podem ter acesso a isso? Este ainda não está publicado, está a ser corrigido. Vamos ficar todos de água na boca, quem quiser ver pelo Mas menos. brevemente E não tem será acesso a traduzido ele. para Portugal e vai ser divulgado em língua portuguesa. Fala-se depois nessa altura. Muito obrigada aos quatro. Hortas e Transição é um projeto da Fundação de Serralves. Vamos conhecê-lo nas respostas dos parceiros. Elizabeth Alves é coordenadora do Serviço Educativo e de Ambiente da Fundação de Serralves. Bem-vinda, Elizabeth, mais uma vez. Hoje vamos falar do programa Hortas e Transição da Fundação de Serralves. Este programa já começou, vai começar? Este programa é anual, portanto está a decorrer e terá um novo ciclo É de anual? programação Portanto, dura o ano inteiro? com várias propostas. Pronto. E nós vamos falar agora das propostas do final do ano. Sim, vamos falar destas últimas e da essência do programa em si. É um programa que tem como subtítulo Autossuficiência, Solidariedade e Consumo Responsável. Meu Deus, que nome tão grande! É um programa que, como também o tema deste seu programa, tem a ver com cidadania. Portanto, tem a ver com tudo Que valores aquilo... é que se tentam passar neste Lá programa? está, a tal solidariedade. Portanto, tem a ver com cidadania ambiental, mas também social, porque ambiente e pessoas está tudo junto. E a ideia é construirmos uma sociedade mais coesa, mais feliz, mais sustentável, social e ambientalmente. E como é que fazem isso? Através das hortas? Hortas é um dos grandes eixos, tem a ver com o que comemos. O que comemos é provavelmente um dos atos políticos mais fortes que podemos exercer, porque mandamos logo uma mensagem e determinamos o mundo quando pomos o garfo à boca. aquilo que comemos. E, Consoante portanto, aquilo que escolhemos. escolhemos comer. Portanto, a questão das hortas tem muito a ver com como é que as coisas são produzidas e o que escolhemos comer e que impactos é que isso tem a nível social e ambiental. A transição tem a ver com esta nova transformação para uma nova cultura que é essencial neste século XXI para responder a uma quantidade de crises, não é? Que estão aqui à nossa porta, que são também um desafio e um estímulo, e em termos de cursos concretos. Já vamos falar disso. Não é? Tá bem. Portanto, isto é o tema geral do que é este programa e porque é que ele foi concebido, não é? E dura o ano todo, já me disse. Sim. Pronto. E agora vamos falar do que vai acontecer em novembro e em dezembro. Sim, Pode estamos a ser? fechar. O programa tem várias áreas de reflexão e de proposta de cursos. Uma é necessariamente as hortas, portanto, como produzir uma horta, um jardim em casa, comestível. Tem outra, por exemplo, geração de energia, construção sustentável. E agora, no final do ano, os últimos cursos que sobram até ao fim, um deles é na área de cosmética natural e detergentes ecológicos. O que é isso? Cosmética natural. Como fazer os nossos cremes e sabonetes e afins. Ok, é mesmo cosmética. É mesmo, maravilhosa, natural, feita em casa, mais acessível economicamente e com menos pegada Isso é muito ambiental. giro.
E cosmética natural? E detergentes ecológicos. E também feitos em casa? Tudo para limpar a casa, fantástico. Feitos em casa, por nós? Feitos em casa, por nós. E quem é que pode ir a estes cursos? Qualquer pessoa, não é? Pode ir. O programa Qualquer pessoa, miúdos e graúdos? Adultos. Embora adolescentes também eu penso que é perfeitamente possível. Temos tido alguns pais que pedem para os filhos mais novos assistirem. Nós temos tido alguma flexibilidade, porque achamos que isto de construir cidadania temos de ser inclusivos e não exclusivos. Mas ele está pensado para adultos. Quanto tempo é que demora o curso, cada um destes? São mini-cursos, são workshops. Portanto, ou uma manhã, 3 horas, ou um dia, de manhã e tarde. Estes que me falou, nomeadamente a cosmética natural e os detergentes ecológicos? Sim, vão durar, salvo erro, um dia. Um dia? Sim. Pronto. É ao fim de semana, geralmente, ou não? Ao fim de semana, ao sábado. E é preciso a gente inscrever-se? É preciso a gente inscrever-se. Como é que faz? Pode-se inscrever online ou na recepção do Museu de Serralves. Tem um custo. O curso de uma manhã é 20 euros e de um dia 35. Pois, tem um monitor, não é? Tem um formador. E tem materiais que é preciso usar para aprender a fazer estas coisas. E quantas pessoas é que podem fazer o workshop de cada vez? Nós tentamos que sejam máximo 15, é o nosso número ideal, sendo que, como disse, nós trabalhamos por missão sem fins lucrativos e realmente isto é uma forma também de conseguir, no fundo, pagar ao formador. Claro, não é? claro. Por favor. Estou a ver aqui uma outra coisa, que é sabonetes hidratantes. Sabonetes hidratantes, vamos ter também. Uma manhã, aprender a fazer sabonetes em casa. E a poda das árvores? Poda das Já árvores, sim. Já foi feito? Não, ainda vai ser feita. A poda de árvores e arbustos de fruta, que se inclui dentro daquele eixo de produzir a sua própria comida, e que agora toda a gente, não é? As hortas urbanas está a ficar muito um sucesso, não é? Então a gente quer começar a experimentar, e ainda bem, porque retomam a ligação com a natureza, não é? E o que é isso da comida, portanto é um bom modo para depois falar de tudo o resto. Este curso ensina, de facto, a podar árvores de fruto. Agora vamos para a poda de inverno, embora falo de todas as podas. Portanto, quem tiver lá umas árvores de fruto... E quiser... Até porque nós ainda somos uma cidade que ainda tem muito espaço verde, em termos urbanos e periurbanos, e ainda há muita gente que, se calhar, tem lá umas árvores que pode perfeitamente recuperar. Para os amigos de Serralves, isto é diferente, não é igual? Tem vantagens ou não? Neste tipo de cursos? Os amigos de Serralves têm sempre vantagens. Descontos, salvo erro, 10%. Em todas as atividades de Serralves. Pronto, então vão encerrar o ano agora em dezembro e começam já outro, Sim, já estamos a programar o próximo ano. O programa é lançado mais ou menos em janeiro, já com toda a oferta para o ano. Do que vai acontecer ao longo do ano. Ao longo do ano. Quer dizer que as pessoas que quiserem em janeiro podem ver o programa do ano inteiro. Sim. Não é? E escolher logo as suas atividades ao longo do ano, aquelas que quiserem. No seu calendário. Elizabeth, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil mais uma vez, e espero que este programa termine bem, começou bem, termine bem, já só faltam 2 meses com coisas muito interessantes para fazer e para aprender. Obrigada. Muito obrigada. Há outras notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vem aí a agenda. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão e no intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. A construção do lugar é um convite à compreensão da evolução histórica e arquitetónica do edifício que acolhe o Fórum Eugênio de Almeida e da relação com o espaço urbano envolvente. Uma viagem por 5 séculos de história que pode ser visitada até março de 2014. Até 8 de novembro será possível visitar na Galeria Fernando de Azevedo, em Lisboa, a exposição fotográfica das arquiteturas populares do norte de Portugal à modernidade em Guimarães. A exposição é de entrada livre. O programa Saúde Mais Próxima da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai estar nas ruas da capital até janeiro, a sensibilizar para fatores e comportamentos de risco, bem como sinais de alerta para o acidente vascular cerebral. Os rastreios são gratuitos. Um protocolo estabelecido entre a Parques de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu, produzidos entre o século XV e XVII, que pertenciam ao rei Dom Fernando II. Estamos a chegar ao final do programa de hoje. Tentámos aqui, ao longo do Sociedade Civil de hoje, perceber um pouco mais sobre o que é isto da cidadania europeia e como é que ela se pratica e como é que ela está a avançar.
Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. E vamos fechar deixando 2 sugestões de leitura, como é habitual aí para casa, hoje para os mais pequenos, para as crianças e para os jovens. Uma aventura que é mais para os mais novos, Regressa à Atlântida, de Ana Soares e Bárbara Wong. E depois um livro mais juvenil, O Mundo Segundo Bob, de James Bowen. A vacina contra a gripe vai ser gratuita nos centros de saúde para maiores de 65 anos. Aliás, é o 2º ano em que isto acontece. Sobre a gripe, os seus riscos, a sua prevenção, vamos falar amanhã no Sociedade Civil. Até amanhã.